Olhemos frequentemente para Brenner, que derramava nos bosques da América a sua alma diante de Deus em favor dos pagãos, que pereciam e nada poderia torná-lo feliz a não ser a salvação deles. Oração secreta, fervorosa e confiante. Aí se origina toda a piedade pessoal, um devido conhecimento da língua onde o missionário vive, um temperamento moderado e cativante, um coração dedicado a Deus em recolhimento secreto. Isto nos capacita mais do que qualquer outro conhecimento e dons, nos torna instrumentos de Deus na grande obra de redenção humana. Irmandade de Kerry, Índia. Há duas tendências extremas no ministério. Uma é encerrar-se, ficando fora das relações com o povo. O monge, o eremita, são exemplos disso. Põe-se fora do convívio humano para estar perto de Deus. Falharam naturalmente. O fato de estarmos a sós com Deus é útil somente quando pregamos seus benefícios inestimáveis a favor dos homens. Hoje em dia, nem o pregador nem o povo pensa muito sobre Deus. O nosso anseio não é por isto. Encerramo-nos no nosso gabinete, tornamo-nos estudiosos, roedores de livros, roedores da Bíblia, fazedores de sermão, notáveis pela literatura, pensamento e sermões. Mas o povo de Deus, onde está? Fora do coração, fora da mente. Os pregadores, que são grandes pensadores e grandes estudiosos, devem ser os maiores na oração, pois se assim não forem, serão os maiores dos apóstatas, dos profissionais, insinceros, racionalistas, e menos do que os menores dos pregadores na estimação divina. A outra tendência é de popularizar inteiramente o ministério. Não é mais Deus, mas o ministério de negócios do homem. Ora, não porque sua missão seja para o povo. Se pode mover o povo, criar um interesse, uma sensação a favor da religião, um interesse na obra da igreja, fica satisfeito. Sua relação pessoal com Deus não é o fator do seu trabalho. Nos seus planos, a oração ocupa pouco ou nenhum lugar. O desastre e a ruína de tal ministério não podem ser avaliados pela aritmética terrena. O que o pregador é na oração a Deus para si e para o povo será o seu poder para o bem real dos homens, e será verdadeiramente frutífero e realmente fiel a Deus e ao homem para o tempo e para a eternidade. É impossível ao pregador conservar seu espírito em harmonia com a natureza divina de Deus, sua sublime vocação, sem que ore muito. Dizer que o pregador pode conservar-se equilibrado e apto pela força do dever e pela fidelidade laboriosa ao trabalho e à rotina do ministério é um grave erro. Até mesmo a confecção de sermões incessante e obrigatoriamente como arte, dever, trabalho ou prazer pode absolver e endurecer pela negligência a oração e apartar o coração de Deus. O cientista perde Deus na natureza. O pregador pode perdê-lo no seu sermão. A oração refrigera o coração do pregador, conserva-o sintonizado com Deus e em simpatia com o povo. Eleva o seu ministério acima da frieza profissional, torna frutífera a rotina e move todas as engrenagens com facilidade e com o poder da unção divina. Spurgeon diz: naturalmente, o pregador deve salientar-se sobre todos como um homem de oração. Ele ora como crente comum, ou seria um hipócrita. Ele ora mais que um crente comum, ou seria desqualificado no ofício que ocupa. Se vós, ministros, não são dedicados à oração, sois dignos de lástima. Se vós vos tornais negligentes na devoção sagrada, não só vós, mas o vosso povo também é digno de compaixão. E o dia virá em que ficareis envergonhados e confusos.
Todas as nossas bibliotecas e estudos são apenas vácuo comparados ao nosso recinto secreto. Os nossos períodos de jejum e de oração no tabernáculo têm sido realmente dias sublimes. Nunca o portão dos céus estivera tão largamente aberto. Nunca os nossos corações estiveram tão perto da glória celestial. A oração que forma um ministério cheio de oração não é uma pequena oração nele colocada como se põe perfume para dar-lhe um aroma agradável, mas a oração deve estar no corpo e constituir-se sangue e ossos. A oração não é um pequeno dever deixado no canto, nem uma função retalhada que se exerça nos fragmentos de tempo arrebatados ao trabalho e a outras ocupações da vida. Mas significa que o melhor do nosso tempo, o coração do nosso tempo e da nossa energia devem ser dados. Não significa hora de recolhimento absolvido em estudos ou engolfada com atividades dos deveres ministeriais. Significa, porém, que o recolhimento espiritual deve estar em primeiro lugar, o estudo e a atividade em segundo, e ambos refrigerados e tornados eficientes pela oração em secreto. A oração que afeta a vida do ministério deve dar tom a esta mesma vida. A oração que dá cor e tendência ao caráter não é um passatempo curto e agradável. Deve penetrar tão fortemente no coração e na vida como o forte e clamor e lágrimas de Cristo. E deve levar a alma a uma agonia de desejo, como a oração de Paulo. Deve ser um fogo alastrador e um poder como a oração eficaz e fervorosa de Tiago. Deve ser de tal qualidade que, quando colocada no incensário de ouro e queimada diante de Deus, produza poderosas angústias e revoluções espirituais. A oração não é um pequeno hábito incutido em nós desde o regaço de nossa mãe, nem é uns poucos segundos de ações de graças dadas antes de uma refeição de 1 hora, mas é o trabalho mais sério dos nossos mais sérios anos. Exige mais tempo e apetite do que as nossas refeições mais demoradas ou festas mais ricas. A oração que dá eficácia à nossa pregação deve dar-se maior importância. O caráter da nossa oração determinará o caráter da nossa pregação. Uma oração ligeira fará uma pregação superficial. A oração torna forte a pregação, dá-lhe unção e torna-se penetrante. Em todo o ministério de bons resultados, a oração tem sido sempre uma tarefa séria. O pregador deve ser preeminentemente o homem de oração. Só na escola da oração o coração pode aprender a pregar. Nenhuma erudição pode suprir a falta de oração. Nem o zelo, nem a diligência, nem o estudo, nem os dons suprirão a sua falta. Falar aos homens a respeito de Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus a favor dos homens é ainda maior. Quem não aprendeu a falar com Deus em favor dos homens não pode falar bem e com real sucesso aos homens de Deus. Mais do que isto, as palavras sem oração, tanto no púlpito como fora dele, são palavras que amortecem.